No dia 18 de junho de 2023, o submersível Titã, tripulado com 5 pessoas, adentrou as águas do Oceano Norte Atlântico para visitar os destroços do naufrágio mais famoso do mundo, o Titanic. O que aquelas pessoas não sabiam era que essa viagem infelizmente seria só de ida, pois o submersível implodiu devido às altas pressões que são encontradas na profundidade do seu destino. Exatamente por se tratar de um ambiente extremamente hostil para qualquer atividade humana, era completamente improvável ou esperado que se conseguisse recuperar qualquer resto ou destroço do submersível. Mas mesmo estando em uma profundidade mortal, alguns destroços do submersível estão sendo retirados do oceano pela empresa Pelagic Research Services. Agora você deve estar se perguntando, como eles conseguiram isso? Então fique por aqui, porque nesse vídeo vamos explorar os detalhes por trás dessa missão ousada e descobrir o que exatamente foi recuperado. O submersível Titã implodiu a quase 4 quilômetros abaixo da superfície, 45 minutos após iniciar a sua viagem ao fundo do oceano. A essa profundidade, nenhum ser humano conseguiria sobreviver ou sequer alcançar sem a ajuda de veículos especializados. E não existem muitos veículos no mundo que conseguem chegar nessa profundidade, sendo que um deles, o Odysseus 6K da Pelagic Research Services, foi o veículo utilizado para adentrar essas profundidades tanto nas buscas pelo Titã quanto na recuperação dos seus destroços. Segundo Ed Cassano, CEO da Pelagic e líder nas buscas pelo submersível, sua empresa foi contatada pela OceanGate momentos depois de perderem o contato com o Titã, no dia 18 de junho de 2023. O que até esse momento se tratava de um simples resgate, se transformou em uma procura por destroços quando o Odisseu se deparou com as partes do Titã a cerca de 500 metros da proa do Titanic. O Odisseu 6K é um veículo ROV. A sigla em inglês significa veículo operado remotamente, ou seja, o veículo não é tripulado. Diferente do Titã, o Odysseus parece uma caixa com 1,5 m de largura e 2,20 m de altura, e pesa cerca de 2,5 toneladas. Segundo a fabricante, o veículo é capaz de captar fotos e vídeos em resolução 4K e também coletar amostras biológicas e geológicas, além de também recuperar itens do fundo do mar usando seus braços robóticos. É graças a veículos como esse que temos acesso a algumas imagens bem interessantes do fundo do mar, como essa gravação de um tubarão-dorminhoco do Pacífico que foi feita em águas brasileiras a cerca de 3 km de profundidade. Esses tubarões são animais de grande porte e que habitam as águas frias do Oceano Profundo, e apesar do nome, eles não são nada preguiçosos. Essa outra imagem de um gigante polvo vermelho também foi capturada a 1.280 metros de profundidade graças a um veículo ROV. Esse polvo também é encontrado apenas nas profundezas do oceano, e uma das características mais impressionantes da sua espécie é a sua capacidade de emitir luz quando se sente ameaçado ou quer se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Os veículos ROV também foram os responsáveis por recuperar vários pertences que naufragaram junto com o Titanic, por exemplo, e também são utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos que estão submersos a profundidades e ambientes hostis a nós humanos. Ou seja, grande parte do que conhecemos das profundezas do oceano é graças a esses veículos. Mas o que o Odysseus conseguiu recuperar dos destroços do submersível Titã? Do que foi encontrado no fundo do oceano, foi trazido à superfície partes da fuselagem do Titã, o seu cone frontal inconfundível, a sua cauda e parte do seu casco. Mas e quanto aos restos humanos? Bom, essa é uma outra parte bem mais complicada. Embora algumas notícias tenham saído informando que aparentemente foram encontrados possíveis restos mortais na busca pelos destroços do Titã, a condição em que esses restos foram encontrados faz com que eles estejam tão irreconhecíveis que ainda vão precisar passar por uma perícia antes de ser possível afirmar com 100% de certeza que se tratam de restos mortais dos tripulantes do Titã. A questão é que as condições existentes a 4 km de profundidade dentro do oceano causam danos assustadores ao corpo, como mostrei nesse outro vídeo do canal. E por isso, esses restos mortais encontrados são difíceis de identificar sem a ajuda de análises e equipamentos. Ainda assim,
Todos os destroços e restos que foram encontrados nas profundezas do oceano serão usados como evidências pelas autoridades nas investigações que buscam determinar o que causou a implosão do submersível, e também para evitar que acidentes futuros como esse aconteçam. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.